Fala, cabeça, bem com vocês? Ainda mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de react, mais um vídeo aí do Hype Cabuloso. E dessa vez é um quadro novo aqui no canal, né? Porque lá no canal dele já tá rolando, que já é o episódio 12 que eu tô trazendo. Mas pra mim também é inédito, eu nunca vi. E vamos ver se vai dar certo aqui no canal. Relatos assustadores enviados por inscritos. Esse é o episódio 12, também como eu já tinha dito, do canal Hype Cabuloso. O link original está na descrição. E vamos ver aí os relatos assustadores dos inscritos dele, né? E se vocês gostarem, a gente pode acompanhar esse quadro aí do canal dele de cabo a rabo a partir de hoje. Bora lá, play! Eita! Como sempre, escolhe as melhores imagens de terror, bicho. Tá, porra. Essa intro eu não tinha visto ainda não. Hype Cabuloso. As histórias a seguir foram enviadas por inscritos. Tá. Bora ver, que eu tô curioso. Essas histórias loucas Vim aí. fazer um relato que aconteceu em meu horário de trabalho. Eu trabalho em uma área de mineração, e estava partindo da noite para o dia, dado a hora de meu colega de trabalho vir me buscar para ir embora. Em sua vinda, ele resolveu lavar o carro dele. Olhei para o banco de passageiros, e olhei perfeitamente uma pessoa mexendo no rádio dentro do carro da empresa. Comentei ao meu amigo pensando que seria outro colega de trabalho. Assustado, meu amigo falou que não havia levado ninguém com ele. Tá, porra. Olhei assustado para o rosto dele e novamente para o carro. Entrei e ficou em clima pesado no ar. Era como se realmente tivesse alguém ali, nos observando. Eita. Vou contar para vocês um relato que aconteceu no domingo, dia 15 de outubro. Estávamos eu, minha esposa e cunhado na sala, quando do nada ele viu algo passando de um lado para outro na janela dos fundos. Ao ver aquilo, ele apontou e disse que viu algo passando lá. Assustado, logo perguntei a ele o que era, e ele não soube responder. Minha esposa tem um hábito terrível de chamar muitos palavrões enquanto joga, e tenho certeza que essa aparição tem algo ligado a isso. Eita. Estamos dormindo na sala, pois Tá a minha vendo? esposa está Palavras grávida, têm poder, e ela velho. se sente melhor dormindo no chão. Como o quarto é pequeno, o jeito foi ir para a sala. Adormecendo, tive a sensação de que tinha alguém nos vigiando na mesma janela em que meu cunhado Eita. viu o vulto. Até arrupiei já. Nessa noite tive vários pesadelos que não faziam sentido nenhum, e quando acordei do pesadelo, na mesma hora minha filha acordou desesperada chamando pela mãe. O que me deixa mais intrigado foi o fato dela acordar no mesmo momento que eu. Creio que essa aparição não apareceu apenas para o meu cunhado, mas também apareceu para mim e minha filha em nossos pesadelos. Vixe. Vixe. Em 2020 eu vi uma coisa bastante estranha. Eu estava na chácara de amigos da minha mãe. Eu dormi na cabana, e me lembro que acordei por volta das 3 horas da manhã e fui beber água na cozinha da chácara. Nossa, 3 horas Tinha da uma janela manhã. que ficava em frente ao E eu não mato, e levanto me nem a lembro de pau. ver uma mulher com um rasgão no pescoço, como se tivesse sido esfaqueada. Ela Eita. estava em frente à janela, e quando vi aquilo, minha mão tremeu, derrubei o copo no chão, e ouvi um pequeno grito de uma mulher chorando, e gritando ao mesmo tempo. Até hoje não sei o que foi aquilo, e depois disso nunca mais andei sozinho no escuro. Vixe, mané. Deus me livre. Eu me chamo Alisson, sou de Sorriso, Mato Grosso, e vou contar minha experiência com o sobrenatural. Eu estava visitando minha tia, e estávamos na sala assistindo. Na sala tem 2 janelas, e de repente vi como se fosse a figura de um homem passando pela área, através de uma das janelas. Falei para ela quem era que estava entrando, e ela não havia percebido, mas com medo de ser algum ladrão, fui atrás da figura que vi, só que ao chegar no fundo da área, não vi nada. Achei estranho aquilo, e só de me lembrar fico todo arrepiado. Tá doido. Isso aconteceu na minha família.
Meu falecido avô teve uma velhice difícil como a maioria das pessoas, e minha irmã caçula tinha muito medo dele, não conseguindo nem passar por perto. Eita. Como eu disse, a saúde dele é frágil, por isso sua aparência debilitada assustava minha irmã que era criança, e não compreendia a razão de seu estado. No mesmo dia em que meu avô veio a falecer, algo no mínimo estranho aconteceu. Minha irmã na época dormia com meus pais, e no meio da noite, ela acordou desesperada chorando muito. Todos nós acordamos com o choro dela, e quando meus pais perguntaram por que de ela estar chorando, ela respondeu que o vovô estava parado na porta do quarto. Que isso? Meus pais tentaram de tudo, explicando que meu avô não estava ali, mas ela chorava muito, dizendo que ele estava assim de pé, parado na porta do quarto. Já ouvi que crianças e animais, por serem puros, conseguem ver o que nós adultos não enxergamos. Tá maluco, cara. Meu nome é José e moro hoje em Sabará, cidade metropolitana de Belo Horizonte, Opa, aqui após ter pertinho. me casado em 2019. Mas antes eu morava na região de Venda Nova, e um fato que me deixou estranho, foi um sonho que eu tive em 2012. Nessa época, eu fazia o EJA, Escola de Jovens e Adultos, para terminar o segundo e o terceiro ano do segundo grau, mas como eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, ficava cansado e tinha algumas dificuldades em algumas matérias. Em certa noite, quando eu já estava dormindo, sonhei com o pai da minha afilhada ainda em casa nos visitar, e como ele sabia que eu estava estudando, eu perguntei a ele sobre alguma matéria. Aí ele me chamou na sala para poder me explicar. Eu saí do meu quarto, peguei o caderno e me sentei ao lado dele na sala, e ele começou a me explicar. Só que quando eu acordei pela manhã, do meu quarto eu escutei a voz dele na sala. Aí eu fui conversar com ele, exatamente do mesmo jeito que eu havia sonhado. Isso aconteceu Eita. comigo, e não sei o porquê. Vocês podem achar que estou doido, mas aconteceu desse jeito. Ô, louco. Premonição de déjà vu? Bom, me lembro bem dessa noite. Pode parecer mentira, mas realmente eu vi. Eu namorava uma pessoa que gostava muito de coisas ocultas, Ah. principalmente de contos da Deep Web, Ah. em específico Tá aí. Slenderman, e passei a pesquisar mais a fundo o fascínio dela por essa entidade. Deus me livre Passei e o dia guarde. tentando descobrir algo, mas logo anoiteceu e fui dormir com meu irmão. Não demorou muito e senti a paralisia do sono, e foi como se eu soubesse o que iria acontecer. Aliás, em meus contos sempre isso me acontece antes de algo acontecer. Então abri meus olhos, e me deparei primeiramente com um demônio horrendo, com mãos e metade do rosto me olhando em cima de minha rede. Ele era negro, olhos amarelos esbugalhados, e fiquei Tá encarando porra. aquilo por um tempo, pois não Deus me conseguia me livre. mexer, mas logo pude me mover e virei para o outro lado por causa do meu medo. Mas para minha surpresa ele estava ali, slender, parado, me olhando firme, alto, magro, com uma cabeça sem rosto e deformada. Do nada seu rosto foi se rasgando pela parte de baixo com forma de uma boca. Fiquei com tanto medo que fechei meus olhos e repreendi tudo aquilo, pois estava realmente paralisado de medo, mas quando fiz isso, ele desapareceu. Não consegui dormir essa noite. Deus me livre. Certa vez quando eu ainda tinha aproximadamente 12 a 14 anos, numa noite todos da casa já estavam dormindo por ser bem tarde, e eu tinha me levantado para ir ao banheiro que ficava do lado de fora. Até aí tudo bem, Mano, então eu eu voltei não para levo uma de dentro e estava madrugada na nem a cozinha, pau. só que eu tinha deixado a porta aberta, porém não muito, quando do nada eu percebo que alguma coisa colocou a cabeça lá dentro. Quando eu olhei para aquilo eu entrei em choque, pois eu não vi o rosto. Além de ser uma figura completamente escura, não tinha orelhas nem nada. Aterrorizado eu gritei de medo, o que fez a figura recuar. Depois corri para acordar minha mãe e contar para ele o que havia acontecido. Ela então foi procurar no quintal, porém não achou nada, mas ela acreditou em mim, afinal ela percebeu meu medo. Tá porra. Eu, hein?
Eu estava em São Paulo, na região de Sorocaba, numa cidade chamada Piedade. Era 2013, e eu estava passando um tempo lá. Eu estava numa área perto de árvores altas, era mais da meia-noite, e eu estava olhando as estrelas, quando de repente apareceu uma luz branca muito forte no céu. Me inclinei um pouco e vi algo diferente. A princípio pensei em um avião pequeno passando, ou até mesmo um drone, mas aquele objeto começou a pairar sobre mim. Eu fiquei assustado, e ao mesmo tempo impressionado, então corri para ver, pois ele começou a se deslocar numa velocidade ultra rápida em direção à floresta, mas aquilo desapareceu de forma sônica. Fiquei em choque. Conversei com pessoas que gostam de ufologia, e eles confirmaram que eu vi um OVNI, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, e não sei se o que vi realmente são aliens. Aí eu me pergunto o que Primeiro que seria. OVNI não significa aliens, né? Aliens em uma nave, fantasma, uma nave militar de alguma potência mundial, um anjo, ou algo mais macabro, como uma possível manifestação demoníaca. Pois é. Meu nome é Daniel e tenho 24 anos. Vi tantos relatos no seu canal que resolvi compartilhar os meus também. Pô, muito da hora, velho, esse O relato, primeiro pessoal. relato é da minha avó, que sempre que ela contava para mim eu ficava arrepiada e bem assustada. Ela sempre falava que era perseguida por uma velha. Teve uma noite em que Vixe. ela foi dormir, só que de madrugada escutou um barulho na cozinha e foi ver o que era. Então, quando ela olhou para a cozinha, viu a tal senhora, pegando as panelas e colocando dentro de um saco. Minha avó gritou para ela parar e deixar as panelas dela. Essa velha então olhou para ela e riu, e os dentes dela eram todos podres. Essa senhora então pegou aqueles ferros de passar antigo, pesados, que colocava brasa dentro, e jogou nos pés da minha avó, que deu um passo para trás. Ela então disse que despertou, ou seja, ela estava tendo um pesadelo, ou não, bem real, tão real que ela fala que despertou na porta da cozinha, olhando na direção que estava a velha. Eu, hein? O segundo relato é de quando eu era pequena. Eu tinha uns 5 ou 6 anos, dormia com minhas irmãs, minha avó e minha prima dormiam no quarto ao lado. Acordei de madrugada com sede, então chamei minha irmã mais velha para ir pegar água junto comigo, pois eu não alcançava o filtro. Só que quando a gente estava passando pelo corredor, em frente à porta de onde minha avó e prima estavam dormindo, ouvimos nitidamente alguém chamando a minha irmã pelo nome. Minha irmã logicamente bateu na porta e perguntou se era minha avó ou minha prima chamando por ela. Minha avó então respondeu que não, e minha prima estava dormindo. Eu e minha irmã gelamos, corremos para a cozinha e minha irmã me deu água às pressas e então fomos para o quarto. Até eu. O terceiro relato é de Tá quando eu doido. tinha 10 ou 11 anos. Meu pai era açougueiro e então sempre estava vestindo um uniforme branco do açougue, e de vez em quando ele ia no quarto que eu dormia com minhas irmãs para vigiar uma delas, pois ela tinha aprontado, então eu sempre sabia que um dia ou outro meu pai fazia isso. Dito isso, uma vez acordei de madrugada. Eu dormia na cama de cima do beliche, minha irmã mais velha na cama de baixo, minha outra irmã numa cama ao lado, e em frente à beliche havia um móvel, tipo uma escrivaninha. Eu acordei, olhei em frente a esse móvel, e tinha um homem de branco fumando no meu quarto, olhando para a gente enquanto a gente dormia. Ora, presumi que era meu pai, pois meu pai também fuma e achei que ele ainda estava de uniforme do serviço, então virei para o canto e dormi novamente. De manhã falei com meu pai que eu vi no quarto, mas ele disse que nem foi no meu quarto naquela madrugada. Eu fiquei muito assustada, e Tá sempre maluco. conto isso para alguém, mas não dão importância. Ainda hoje, mesmo depois de todos esses relatos, no casa que moro com meu marido e meus filhos, ouço passos, vozes e barulhos estranhos. Já tentei procurar ajuda espiritual em casas de umbanda e candomblé, mas nada melhorou. Inclusive tem vezes que meus filhos acordam chorando de madrugada, e o mais velho já me disse que tinha um bicho em seu quarto. Tá maluco.
O relato que vou contar aconteceu com a minha mãe. Em uma noite ela estava dormindo quando ela teve um pesadelo. Ela diz que no mesmo diabo queria matá-la, e na hora que ele iria de fato fazer isso ela acordou. Só que quando ela acordou, ela viu uma figura branca com asas parado ao lado da cama. A figura então se virou e saiu pela cortina, só que a cortina não se mexeu, como se ele tivesse atravessado a mesma. Até hoje minha mãe diz que era um anjo que salvou ela do diabo naquela noite. Me chamo José Roberto e sou sensitivo. Desde novo vejo vultos, sonhos premonitórios, entre outros. Meu primeiro contato direto foi em uma casa na minha rua, que na época estava abandonada. Eu e alguns colegas fomos para brincar de esconde-esconde. Eu devia ter uns 11 anos no máximo. Estando lá eu estava encostado em uma parede, só que quando olhei para o lado, vi uma figura negra com um olhar assustador, que inclusive estava na mesma posição que eu, parecendo que estava me imitando. Tá porra. Gritei meu amigo e pulei um muro alto em 2 segundos, e lá fora ele confirmou também ter visto a assombração. Depois disso, além dos sonhos, outras coisas estranhas ocorreram. O pior foi após alguns anos do acontecido na casa, quando eu estava tentando dormir em meu quarto, e senti uma falta de ar. Achei estranho, mas pensei que estava passando mal, só que a pressão no meu pescoço aumentou, e quando olhei com atenção vi algo. Tentei gritar e não consegui. Eita, Orei a Deus e clamei Jesus, mas na hora não cessava. Quando mentalmente acabei a oração eu gritei, mas vi a cara horrenda daquele ser, e desmaiei de medo acordando somente no outro dia. Eita. Ixi. Caramba, cara. Vou falar pra você, viu? Relatos aí deveras estranhos. Deus me livre, velho. Graças a Deus não aconteceu nada do tipo comigo, velho. Graças a Deus, meu Deus, muito obrigado. Pode acontecer? Não sei, né? Pode acontecer. Eu vou cagar na calça? Vou. Aí vai ser um belo de um relato pra contar pro Hyper Cabuloso. Velho, link original tá na descrição. Se vocês gostaram desses relatos assustadores enviados por escrito lá do canal dele, deixa aí nos comentários que eu posso ir trazendo, né? Cada vez que ele soltar, eu posso trazer aqui no canal. Lógico que não sempre, porque ele solta vídeo direto. Então, alguns eu posso vir trazendo aqui no canal, né? Se vocês curtiram mesmo esses relatos aí, episódio 12 do canal dele lá. Eu já disse, eu acho, o link original tá na descrição. Assistiu até aqui, velho? Avalie o canal com like, dislike, você que decide. Aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E sugestão de react, pode deixar aí nos comentários do vídeo ou lá no meu Instagram, que apareceu aí na tela durante todo o react. Vai lá e manda a sua sugestão. É isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!